Boa noite, boa noite. Estamos aqui para atualizar vocês no Desinflama Brasil com as informações e os conhecimentos que nós confirmamos nos últimos meses, participando de inúmeros simpósios, inúmeros congressos, workshops e muitas horas de estudo para passar para vocês como desinflamar o nosso DNA. Inicialmente, eu quero aqui mostrar para vocês uma figura que representa a nossa mascote do Desinflama Brasil. É uma índia Yanomami que está no seu habitat. Vocês podem perceber uma foto premiada. Ela é absurdamente linda e também absurdamente desinflamada. Se nós pegássemos ali um cotonete e colocássemos ali a saliva da nossa índia mascote, Yanomami, lá de Roraima, e em plena mata na Amazônia, o que a gente veria nas células e nos cromossomas da indiazinha? Uma parte que nós chamamos de telômero, que é uma parte do cromossoma que diz precisamente se ela está de acordo com sua idade biológica, se ela está propensa a algum tipo de doença aguda ou semiaguda, ou se ela está em processo de envelhecimento. É um exame muito rápido, muito simples e até cada vez relativamente barato. Aí nós íamos ver que o telômero da indiazinha está uma beleza, esticadinho, compridinho, e ela com todos os sintomas de que está com uma saúde perfeita e integrada no ambiente. Agora imagine vocês levando essa índia para uma grande cidade como o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Salvador, Vitória, ou Recife, qualquer capital ou qualquer cidade grande, e você fosse analisar o telômero da indiazinha. Telômero é a pontinha do cromossoma que a gente avalia a adaptação da pessoa ao ambiente. Você ia ver que o telômero dela, só pelo fato dela ter sido transferida para uma outra cultura e estar sem adaptação ao ambiente, você já ia ver um telômero encurtado. E você ia observar que a Índia começa a ter muito mais tecido adiposo, gordura, muito menos músculo, que ela já ia apresentar sinais de comportamentos não adaptativos, como provavelmente ingestão excessiva de alguma droga, como álcool. Você ia ver ela com o fígado gorduroso, 100% de probabilidade ela teria uma inflamação na tireoide, chamada de tireoidite de Hashimoto. Ela teria também, com toda certeza, já o início, em 6 meses, de placas de gordura nas artérias. Ela teria provavelmente já uma resistência, que é uma dificuldade de um hormônio chamado insulina, um hormônio que, quando está excessivo, ele inflama, ele é pró-inflamatório, ele provoca reações de inflamações em todo o nosso corpo. Ela teria já problemas de hipertensão, ela estaria desadaptada por qualquer lugar, largada, e provavelmente, se você fosse realizar um exame nas fezes da indiazinha, para você verificar se aquelas bactérias, aqueles fungos, aqueles micro-organismos que vivem no nosso intestino em equilíbrio quando nós estamos adaptados ao ambiente,
se aquela flora bacteriana chamada de microbiota, ela estaria preservada ou ela estaria totalmente diferente, a diferença seria enorme. Ou seja, você ia ver uma brasileira autêntica totalmente inflamada. O seu DNA inflamado da raiz do cabelo, o dedão do pé. Você veria micose nas unhas também, queda de cabelo. Você veria que ela está bastante inchada. E se você fosse observar, ela já não estaria com os seus rituais, porque ela ia fatalmente se queixar de falta de energia, de cansaço, de desânimo. E você ia entender, então, o que é o Desinflama Brasil. Ou seja, o cérebro da gente, a vida da gente depende de que a gente absorva os estímulos, analise os estímulos que a gente recebe e que responda aos estímulos. Quando por problemas de percepção, quando por problemas de memórias e aprendizados, os nossos sistemas, principalmente o nosso cérebro, ele já não consegue responder aos estímulos que ele recebe, aí a gente começa a ter sinais, sintomas inflamatórios. E o que você poderia fazer rapidamente? 6 meses ainda dá tempo de você retornar à Indiazinha, à sua cultura, ao seu habitat natural. E se você fosse fazer o acompanhamento, as placas de gordura, a gordura no fígado, a depressão, que são inflamações do cérebro, fígado gorduroso, um pouco da tireoidite de Hashimoto poderia até se recuperar. Outras coisas talvez nem se recuperassem ainda, devido a essa síndrome de adaptação. E o que está acontecendo nos consultórios médicos de todo o nosso país? Os médicos, se vocês forem pesquisar, fazer uma estatística, eles têm uma queixa em comum todos os dias. Essa queixa em comum chama-se fadiga, chama-se cansaço. A segunda queixa, junto com a fadiga, com o cansaço, é desânimo, falta de energia. E correndo por fora, os sintomas de ganho de peso, de obesidade, de aumento do tecido adiposo. E nada disso pode ser separado, porque todos esses fatos, toda essa inflamação do nosso DNA depende dessa não adaptação ao nosso ambiente. Então, o que acontece? As células que formam os nossos organismos, elas têm uma inteligência. Essa inteligência, ela se encontra na membrana plasmática, na membrana das células. Ali na membrana das células, as células recebem informações de como elas vão responder ao ambiente. Mas no nosso organismo, o nosso intestino, ele também recebe o tempo todo informações vindas do ambiente, e o intestino tem que usar a mesma inteligência para dizer o que vai entrar, o que não vai entrar no nosso organismo. E ele tem que já ir pré-selecionando para as células e para a membrana das células o que é próprio e o que não é próprio. E com a evolução, o intestino ele tem tantas informações novas e informações que ele ainda não conseguiu corrigir, que muitas coisas que não são nossas, que não são próprias, que não nos pertencem, elas entram nos nossos corpos. E elas vão obstruir, elas vão tapar esses buraquinhos que vocês podem ver na membrana das células, que nós chamamos de receptores. E uma série de substâncias, elas funcionam no mesmo mecanismo de uma chave e uma fechadura.
Por exemplo, a insulina é um hormônio, e é um hormônio que ele leva uma informação para transformar o açúcar da gente em energia, em gás carbônico, em água e energia. E isso é uma função muito importante da insulina. Então, a insulina é um dos hormônios muito importantes. E o que acontece? Quando não existe uma adaptação ao ambiente, como o exemplo que eu peguei da Índia Yanomami, o organismo produz 2 hormônios para avisar que nós não estamos nos adaptando, que são eles. Um chama adrenalina e o outro chama cortisol. A adrenalina, todo mundo conhece o tempo todo o efeito dela, porque nós vivemos pilhados nessa adrenalina. Você sente a boca seca, você sente, parece que tem um aperto aqui nessa região do peito, você sente como se fosse uma pressão na garganta, é como se tivesse borboletas na região abdominal, que você diz que é na boca do estômago, você sente uns arrepios, você sente uma sensação como se fosse acontecer alguma coisa ruim. Isso é o disparo de um outro hormônio que se chama adrenalina, para avisar que você tem que prestar alguma atenção, porque o seu organismo ele não está dando respostas a alguma coisa. E junto com ele vem um outro hormônio, que é o hormônio que, ao mesmo tempo, se ele for secretado direto, ele inflama, que é chamado de cortisol, mas ele, nas doses corretas, ele é fundamental para desinflamar. O mesmo cortisol, que em doses altas e contínuas inflama, em doses corretas ele desinflama. Então, o primeiro desafio que a gente tem, e que perde um tempo enorme, e se vocês não entenderem isso, dificilmente vocês vão aderir e se tratar corretamente, é o que se chama de resistência à insulina. O paciente chega lá cheio de exames e falando que está com resistência à insulina. Não precisaria nem de exame se ele começar a dizer que nos últimos meses ou que nos últimos anos ele vem aumentando de volume. Se for mulher, na maioria dos casos, vem aumentando o busto, vem aumentando o braço, vem aumentando a circunferência da cintura, não precisa fazer exame para ver que ela está passando por um processo de resistência à insulina. Por que a resistência à insulina? Se você tem esses 2 hormônios sendo secretados diretos, o que vocês vão ter? A mesma coisa que você tivesse uma chave querendo abrir uma fechadura, mas que o vizinho foi lá e colocou uma super blonde, colocou uma cola. Ou seja, o cortisol e a adrenalina, eles se opõem à ação da insulina. E quando o intestino da gente está ingerindo uma série de produtos industrializados e, simultaneamente, na nossa sociedade existem substâncias produzidas pela própria sociedade que alteram as membranas do intestino, aí vem a grande novidade. Vão alterar as bactérias, os fungos que vivem no intestino, e passando por ali uma espécie de uma radiação, como se fosse uma maresia. E o que acontece? Isso vai obstruindo, vai colando os receptores das células. Agora imagine você explicar isso várias vezes por dia para as pessoas que não sabem o que é um hormônio, para as pessoas que não sabem como é que atua um hormônio, como faz um hormônio. Mas elas não sabem, mas elas se queixam todas dos mesmos problemas, ou seja, falta de energia. Por quê? Porque a inteligência da célula, que é a membrana celular, e o representante
os representantes da inteligência celular, que são esses receptores, eles estão obstruídos, eles estão colados. Se eles estão colados, o hormônio não vai conseguir levar a mensagem. Se ele não leva a mensagem, não tem um efeito. Por exemplo, agora que vocês já sabem o que é um receptor, uma fechadura, vocês vão entender que quando existe a resistência à insulina, ao invés da insulina ajudar a queimar o açúcar, a insulina vai transformar o açúcar em gordura. Então, você não precisa mais chegar nos consultórios médicos e ficar lá questionando os exames, porque se o médico olhar, ouvir, sentir o que você está falando, ele automaticamente vai perceber que o aumento da gordura e a dificuldade de emagrecer, e o fígado gorduroso, e a tiroidite de Hashimoto, e a fadiga, e o desânimo, e a falta de motivação, e a falta de tolerância, e a falta de comprometimento, a falta de energia, a falta do vigor físico está relacionado à resistência à insulina. Assim como o Alzheimer, assim como a depressão, assim como a hipertensão, assim como o infarto do miocárdio. Aí depois desse papo, eu me pergunto, será que vocês vão achar que é importante aprender a desinflamar o DNA? Aí será que vocês vão achar que é um bom investimento vocês entenderem o que é um receptor e saberem que tudo isso está acontecendo porque dentro dos nossos cérebros existem duas bolinhas. Essas duas bolinhas, elas são dois sensores, que são dois radares, que eles avisam qualquer possibilidade de dano, qualquer possibilidade de ameaça à sua vida. Se, por exemplo, você entrar num lugar e você souber que aquele lugar não é um lugar seguro, só quando você começou a pensar que não é seguro, a sua amígdala já disparou, a sua boca já está seca, a sua pupila dilatou, o seu estômago ficou sem sangue, porque foi o sangue praticamente todo para músculo, o seu fígado despejou açúcar, os seus músculos possibilitarem você a luta ou a fuga pela sobrevivência. Então é automático, se você tiver qualquer possibilidade externa ou interna de ameaça à vida, essas amígdalas do cérebro, não tem nada a ver com a boca. São amêndoas, pequenas amêndoas que tem lá dentro do cérebro, que são sensores, que dizem que nossa vida está correndo risco. Então, não é para a gente reclamar que as nossas amígdalas estão disparadas. É para a gente respirar e perceber quais são os estímulos que estão sendo comunicados para o nosso sistema que podem ameaçar a gente. E à medida que você identificar que perigos são esses, você procurar ferramentas, você procurar informações, você procurar conhecimento, você procurar aprendizado para você responder àqueles estímulos. Não adianta você se encher de autopiedade e se achar uma vítima, porque por algum motivo a sua amígdala está disparada. Não é assim que a banda toca. A amígdala ela fica lá no nosso cérebro instintivo. Ela está avisando, existe um risco. A mesma coisa, se você tiver uma hipoglicemia, se você tiver com açúcar muito baixo, mas muito baixo mesmo, você vai apagar. Vai apagar e as suas amígdalas também vão disparar para avisar você que tem alguma coisa errada. A mesma coisa se a sua pressão baixar muito ou se você tiver uma hemorragia, aí são coisas internas. Mas as nossas amígdalas, elas estão disparadas o tempo todo
por motivos externos. Aí, qual é o grande desafio? Nós temos que falar para as pessoas que não são amígdalas da boca, são sinais, são sinalizadores lá dentro do cérebro. E que aquilo ali não foi feito para ficar ligado. Por quê? Se aquelas amígdalas ficarem ligadas mais do que um período de 20, 25 minutos e algumas semanas ou alguns meses, aqueles dois hormônios que são extremamente importantes para a sobrevivência, eles vão provocar inflamações nos nossos genes, eles vão provocar inflamações naquilo que a gente traz de falha dos nossos antepassados de muitas e muitas gerações anteriores. Porque os genes, eles poderiam ficar quietinhos, mas se eles são bombardeados por esses dois hormônios da emergência, eles vão, com certeza, se expressar, eles podem se expressar. Então, vocês acham que é interessante, vocês acham que é importante as pessoas conhecerem que existem amêndoazinhas sinalizando que nós estamos correndo riscos e que nós precisamos mudar as nossas capacidades, as nossas estratégias? Mas para isso a gente precisa abrir a nossa consciência, a nossa percepção para receber as informações e criar novas alternativas, novas maneiras da gente ver os problemas. Isso é o Desinflama Brasil. Nós acreditamos na psicoeducação, ou seja, ensinar como é que essa obra-prima que fica entre as nossas duas orelhas funciona. Eu estava vendo um artigo que o neurocientista estava dizendo que os nossos cérebros, eles equivalem mais ou menos a 15 mil computadores, da mais alta complexidade, 15 mil. Agora, você tem um material desse entre as suas duas orelhas, mas se você não aprender a programar, aí você não vai ter resultados. Mas se você aprende que você tem esse potencial e você aprende a programar, o resultado, com certeza, ele vai aparecer. Então, por exemplo, isso aqui, que é essa amígdalazinha, é o estímulo de luta e fuga do cérebro instintivo. Você não precisa nem ficar prestando atenção, porque isso dispara automaticamente. O que você precisa fazer é que quando essas amígdalas dispararem, você tem que começar a saber quais são os gatilhos, o que essas amígdalas querem sinalizar para o seu sistema. Eu sei que vai ter gente ali que vai meter o dedinho lá para baixo, porque vai dizer, isso é muito fácil para o senhor que está aí. Não, isso não é fácil para mim, não. Isso é como a banda toca. As informações entram, elas precisam ser analisadas, processadas e respondidas. Esse é o passo número 1. E se a gente não está conseguindo responder, está faltando conhecimento, está faltando informações. Esse aqui é o PLIC, o do meio, o cérebro do meio, ele chama o plaque, é o cérebro emocional. É o cérebro indispensável para você formar as memórias das suas vivências. As memórias, elas sempre têm que ter emoções. E esse cérebro aqui que orienta estrategicamente as nossas ações, esse cérebro extraordinário, que é o cérebro cognitivo, o cérebro racional, o cérebro que explora o mundo, ele tem que estar conectado com os outros dois para que a gente possa ter um resultado. Então, você tem no lado direito um cérebro, vamos chamar o tico, do outro lado um que chama o teco, o outro que chama o plique, o outro que chama o plaque, o outro que chama o pulso. São 5 cérebros, resumidamente, e eles precisam estar
funcionando na mesma vibe, eles precisam estar funcionando na mesma onda, na mesma sintonia. Se eles não estiverem funcionando por algum problema, sempre tem um aviso. O aviso não é uma coisa ruim, que é o sintoma ou o sinal. Não é uma coisa ruim. É um aviso que você tem que prestar atenção em alguma coisa na sua vida para você não entrar pelo cano. Nós, quando vamos tratar lá no Desinflama, nós explicamos maneiras de você desligar esse alarme. Esse alarme, eu tenho um vizinho que ele esqueceu a torradeira dele, a torradeira elétrica, depois lá do churrasco, que todo mundo já tinha bebido todo mundo bebeu muito, e ele esqueceu de desligar a torradeira elétrica da tomada. Aí foi todo mundo dormir, daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Pegou fogo na cobertura. Mas por que pegou fogo na cobertura? Porque a resistência estava lá, a eletricidade rolando, aumentou lá até a temperatura e aí a fiação começou a pegar fogo, pegou fogo na cobertura. Ainda bem que ele tinha seguro. Mas se a gente não desliga as nossas amígdalas, se não desligamos as nossas amígdalas, o que acontece? Vai queimar, vai inflamar o nosso sistema, nós vamos adoecer. E quando a gente diz lá no Desinflama, a gente mostra como desligar. Primeiro a gente diz, aprender a desligar é 0800. Não envolve religião, para as pessoas não terem aquela desculpa. Na minha religião eu sei fazer isso, na minha religião eu sei fazer aquilo. Na minha religião já ensinaram. Não tem religião ali. É 0800, sem religião, sem política. Eu sou de direita, de esquerda, pode ser direita, esquerda, meio direita, meio centro. Não tem. E outra coisa, é científico, funciona. E funciona em todo mundo. Eu estava, antes de começar, conversando aqui nos bastidores, aí eu disse assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é dar uma boa notícia. Aí todo mundo ficou já me olhando como se eu fosse um cara presunçoso, metido, ceboso, pernóstico. Eu falei, não, olha só, pessoal, o seguinte, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de cérebro. O que acontece com o cérebro? O cérebro ele funciona com circuitos. Tem circuitos que vão determinar comportamentos. Então tem pessoas que você vai dar uma notícia boa, a pessoa recebe aquela notícia com a maior naturalidade. Depois ela processa, aí ela escolhe se ela vai aceitar aquela notícia ou não, mas você percebe nitidamente que ela recebe a notícia sem julgamento de valor. Nós estamos falando de fatos, nós estamos falando de neurofisiologia, nós estamos falando aqui de prática do dia a dia de um profissional interessado no bem comum e interessado no bem do outro. Aí o que acontece? A gente sabe que aquela pessoa, por muitos anos, ela usou determinados circuitos aonde o foco estava no problema, o foco não estava na solução. E sem perceber que na natureza as coisas sempre vão pelo caminho mais fácil. A natureza é assim, de tanto repetir, você cria as trilhas, aí aquilo vira automático, aquilo vira um hábito. Mas não significa que você não possa trocar aquele hábito, criando novas trilhas, Por exemplo, hoje, por que tem tanta cansaço, por que tem tanta irritabilidade, por que tem tanta depressão? Um dos motivos, por que tem tanta fadiga? Porque as amígdalas estão lá direto. E quando as amígdalas inflamam, elas inflamam também
agora vem a grande notícia. Elas inflamam também o DNA, aí que vem a grande notícia aqui. O DNA da microbiota intestinal. Esse macaco bêbado, que vocês já conhecem o macaco bêbado é uma expressão que foi criada há 5.000 anos. 5.000 anos, pelos indianos. Então, o que eles queriam dizer com o macaco bêbado? Ele queria dizer que nós vamos aprendendo coisas que ficam desatualizadas. E se a gente não reformular crenças, valores que já são desatualizados, aquilo ali vai acabar prejudicando a gente. Eu disse que eu ia dar o exemplo do paciente, falei, vou dar o exemplo do macaco bêbado. Por quê? Porque o paciente, ele sempre me procura com a mesma queixa, as amígdalas do cérebro ligadas. E isso mexe com as bactérias, os fungos do nosso intestino, que não são coisas à parte da gente, não. Esse macaquinho aqui chama microbiota. Os nossos genes, os genes das nossas bactérias, os genes dos nossos fungos, eles nos pertencem. A microbiota, se você juntar todas as bactérias e fungos do intestino, dá mais ou menos 1,5 kg. Tem muito mais material genético do que da gente. Aquilo não é externo a gente, aquilo é nosso. Por isso que quando se mudam as bactérias intempestivamente do intestino, do sistema digestório, se mudam essas bactérias até por transplantes, etc., que a pessoa modifica comportamentos, modifica atitudes. Ela passa a ser diferente do que ela era, porque esse microbioma, essas bactérias, elas já pertencem ao nosso sistema. Então, esse microbiota aqui é o macaco bêbado, porque o macaco bêbado é aquilo que precisa ser atualizado na gente. Aí o que o meu cliente responde? Não tomei o remédio porque tomar esse remédio é coisa de maluco. Não, é um problema de informação. Ele vai tomar o remédio temporariamente, para ele poder desacelerar aquelas amígdalas do cérebro, porque o intestino dele inflamado, mais a genética da família, mais o ambiente caótico da família, está impedindo a produção de um hormônio chamado serotonina. Aí o paciente diz, não, eu não vou tomar o remédio porque isso é coisa de maluco. Não, coisa de maluco é não tomar o remédio. Porque coisa de maluco é você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, não está entrando, processando e respondendo. Aí nós temos lá no Desinflama o microbiota, que ele é alterado justamente por causa daquelas amígdalas funcionando direto. E hoje uma grande dificuldade de emagrecer é porque as pessoas com essa amígdala ligada, elas mudam a ecologia do intestino, usam determinados medicamentos também que abrem o intestino e aí entram substâncias inflamatórias chamadas citocinas que entopem os receptores. Então, se a medicina não ensinar ou não explicar o que é um receptor, se não ensinar como é que a gente não vai deixar os receptores serem entupidos por causa da permeabilidade do intestino,
não tem solução, não tem como você conseguir emagrecer uma pessoa se ela não souber o que é uma inflamação, o que é uma permeabilidade intestinal, e se ela não escolher outros hábitos de vida, como, por exemplo, escolher aprender a desligar a amígdala do cérebro. Porque uma pessoa pode fazer isso pela outra. Agora, é 0800, sem religião e é sem política. E aí vem o nosso macaco bêbado, que ele representa as crenças que já são vencidas. O que são crenças vencidas? O que é uma crença? Crença é uma ideia que foi muito repetida na sua cabeça e ela virou uma coisa própria. Por isso eu acho bonitinho e politicamente correto esse nome macaco bêbado, e já tem 5.000 anos, já está até patenteado, macaco bêbado. Então aquilo ali foi repetido e virou feito um macaquinho lá que afasta você das oportunidades. Por exemplo, para fazer um emagrecimento, ajudar no emagrecimento, cortar o ciclo alterado de se alimentar incorretamente, não praticar exercício físico, não aprender a desligar a amígdala e querer emagrecer, a pessoa precisa de um hormônio que é produzido pelo intestino, chamado GLP-1. Esse aqui é o GLP-1. Aí a gente demora um tempão para explicar, olha, você, para emagrecer, você precisa usar esse GLP-1, que o seu organismo não está produzindo. Mas se você não usar o GLP-1, você vai continuar com os mesmos comportamentos. Agora, não basta só usar o GLP-1. Você tem que usar o GLP-1, mas você também tem que usar a longo prazo. Você não pode pensar em curto prazo, porque você não inflamou o seu DNA em 1 semana, em 2 semanas. E você quer apenas uma consulta para você ficar bom da obesidade. A obesidade, como é uma doença inflamatória crônica, ela é uma doença inflamatória crônica, ela também tem que ter um tratamento crônico. Agora, vocês viram, o tratamento do corpo da gente, mas quem está doente é o ambiente. E o nosso ambiente, ele está doente por falta de consciência. O nosso ambiente, ele está doente por falta de informação de qualidade. O nosso ambiente está doente porque não existe banquete de graça no universo. Se você quer ter um prazer maior, você precisa oferecer prazeres menores. Isso é uma crença? Não, isso é um princípio do universo. Como também é um princípio do universo, que tudo que a gente vive funciona por ressonância. O que é ressonância? Ressonância são coisas que têm a mesma frequência. Tem a mesma frequência. Quando eu era criança, tinha um ditado que dizia: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele ia ser honesto só de malandragem. Era um dito popular. Mas, no fundo, o que essas palavras significam? Se você é honesto, coerente e íntegro, isso desde as suas origens no princípio, você cria um campo magnético que, por ressonância, você vai atrair coisas boas. Ah, mas eu sou assim e não atraio coisas boas. Não, ninguém é dedo podre à toa. Se a pessoa não está atraindo alguma coisa boa, a única maneira, pela física, de você atrair alguma coisa boa é se você se livrar do ruim. Então, o primeiro passo, se a sua amígdala está disparada, procura ajuda, procura apoio. Mas entenda que nós temos crenças que são vencidas, como, por exemplo,
Não, eu não vou tomar remédio, porque remédio é coisa de maluco, eu vou ficar dependente. Não tem como a gente viver sem dependência. Você viu a índiazinha na Mata de Rondônia, lá na Mata de Rondônia. Você viu o molibdênio? Não. Você viu o nitrato, o nitrito? Você viu ali o oxigênio, o gás carbônico? Você viu ali a temperatura? Você viu a umidade? Você viu a luminosidade? Não tem como viver sem ser dependente. Todos nós somos dependentes. Nós não estamos no universo. Nós somos o próprio universo. A gente precisa atualizar nossas crenças para a gente poder responder a tantos estímulos novos. Então, esse aqui é o GLP-1. Aí, quem for algum médico e o médico prescreveu o GLP-1, cuidado para crenças desatualizadas não afastarem vocês da solução. Procurem aprender, procurem prestar atenção. E se der alguma coisa errada, vocês vão saber pela mídia, porque a mídia ela é rapidinha em noticiar tudo que é errado. Agora, aquilo que é bom, você tem que prestar mais atenção. Por quê? Porque o caminho é sempre muito mais fácil. Então é mais fácil você lacrar, negativar, é mais fácil você desempoderar do que você empoderar as pessoas. Preste atenção nisso. O terceiro macaquinho, para quem não entendeu o que é o japonês, é esse miudinho aqui. Por que o nome dele é japonês? Porque às vezes o cara não entende o que é um sabotador. Você diz assim de cara, olha, obesidade é uma doença inflamatória da raiz do cabelo ao dedão do pé. É um tratamento crônico. Então, sem perceber, a pessoa diz assim, pô, mas hoje é sábado, mas hoje é domingo, hoje é meu aniversário, caraca, hoje eu tô de mudança. Hoje o Vasco ganhou. Pô, aí ele vai realmente engordar pouco, né? Porque o Vasco tá difícil de ganhar, mas o camarada vascaíno vai, não, o Vasco ganhou, eu vou comer, eu vou beber. Tem sempre uma justificativa para manter aquilo que não está te fazendo bem. E por que é japonês? Porque na década de 90 encontraram num arquipélago, acho que perto de Galápagos, encontraram vários soldados japoneses esfarrapados e eles estavam ainda lutando pelo imperador contra os americanos. Aí os americanos foram lá, recolheram eles, não, eles avisaram ao japonês, tem um japalá perdido lá. Aí os japoneses foram lá, pegaram os soldados, homenagearam ele, desfile, bababá, medalha, depois disseram assim, nós perdemos a guerra, reconstruímos o país, perdemos a guerra. Mas eles não tinham essa informação. Então, como a informação antiga ela foi repetida muitas vezes, se a gente não souber que funciona assim, nós vamos, com informações vencidas, querer resultados diferentes. Então aí já sabe, o intestino inflamado, ele não produz uma quantidade boa de um dos hormônios que ajuda a emagrecer. A gente não tem muitas ferramentas. Aí quando a gente explica isso e a pessoa não entende ou quer usar uma vez e uma vez só, ela já quer ficar completamente boa, vocês lembrem desses autossabotadores. Não existe certo ou errado. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo assim, sem informações sobre os fatos, você não tem resultados diferentes. E para a gente complementar, o que a gente também precisa num tratamento de emagrecer? A gente precisa que a pessoa saiba que é preciso desligar a bolinha, é preciso entender que a bolinha vai mexer com o organismo todo, mas vai mexer com o nosso sistema imunológico de defesa, que
está no intestino, nessas bactérias que pertencem a gente. Caiu. Cadê o microbiota? O microbiota sumiu. Aí, cadê ele? Tá aí o microbiota. Pode pegar ele aqui. Já deu até briga esses macacos lá no consultório. Então, o que acontece? Aí, obrigado, Marcelo. Aí, aqui o microbiota aqui, vem cá. Aí o microbiota desequilibrado, ele inflama. Aí o que vai acontecer? Lembram aqueles receptores? Lembram aqueles receptores da membrana? Vocês lembram aqueles receptores da membrana? Eles vão entupir. Entupindo, você não vai ter, por exemplo, a dopamina. O que é a dopamina? É um hormônio que lá na circuitaria do cérebro, ele faz você ter foco, ele faz você ter ânimo, ele faz você ter disposição, ele faz você procurar se vestir, se arrumar, se sentir bonito, investir em você, comprar um remédio, ir à consulta, namorar, transar, viajar. A dopamina é o que dá vida à vida. Agora, não adianta ter dopamina se está com o receptor fechado. Não adianta você ter o remédio, explicar que ele vai agir no receptor de dopamina, porque você estuda aquilo pra caramba, se o cara não souber o que é receptor, não souber o que é dopamina. E ele, junto também, ele produz uma outra substância que em alguns lugares, né, evidentemente, produz um outro hormônio que faz a pessoa suportar um tratamento crônico, que é a norepinefrina. E o principal na obesidade que está geral, a serotonina. Agora, o intestino inflamado, você precisa desinflamar o intestino para o intestino produzir a serotonina e desentupir os receptores para ele poder agir no seu cérebro. Quando você faz isso, você tem uma boa autoimagem, você tem uma boa autoestima, você tem uma boa autoconfiança, você tem resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de você suportar frustrações, decepções, perdas, injustiças, ou seja, capacidade que você tem de se frustrar, porque não tem vida sem esses acontecimentos. Agora, se você não tem nenhuma tolerância a isso, o problema não deve estar no mundo, com certeza. O problema pode estar nos receptores, o problema pode estar na microbiota ou em todas as opções anteriores. É lógico que nós estamos falando que você está procurando profissionais que têm também esse conhecimento e estudaram para isso. É óbvio que o profissional ele precisa ter esse conhecimento. Mas eu canso de receber pessoas que procuraram profissionais de altíssimo nível e o profissional prescreve a medicação para eles. Só que eles, sem perceberem, eles não usam a medicação, porque por algum motivo eles acham que sabem mais que o próprio profissional que eles procuraram, super referendado. Não é julgamento de valor, é observação de comportamento. Então, para tratar a obesidade, a gente, em primeiro lugar, as obesidades, a gente tem que dizer que não é certo ou errado, é resultado. Agora, resultado depende de escolhas. E as escolhas dependem de aprendizados, mas dependem da circuitaria do cérebro desinflamada. E dependem da circuitaria do cérebro desentupida. Os receptores precisam estar desentupidos. Mas da onde vem esse entupimento? Principalmente nos nossos intestinos. Então,
Se vocês usam alimentos dentro de latinhas, dentro de vidrinhos, dentro de pacotinhos, você tem que ter pelo menos a noção que para eles durarem bastante tempo e conservar bastante tempo, ali tem uma química. E aquela química vai inflamar as células do seu intestino, que tem receptores. Não é que você vai viver dentro de uma bolha, não. Não é que você vai viver um sujeito cheio de milhares de regras. Não, é só ter uma consciênciazinha. Se você usa um anti-inflamatório crônico, se você usa um antibiótico forte, se você usa um anticoncepcional forte, você tem que saber que vai dar permeabilidade intestinal e vai bloquear lá os seus receptores. No outro dia, eu atendi um paciente e ele tinha todas as queixas de depressão. Eu falei, eu não posso fazer nada por você, porque eu não sei qual é a substância que vai desentupir os seus receptores. Mas eu sabia que os receptores dele foi entupido porque ele fez um tratamento. Só que o tratamento consertou um problema, mas ocasionou outro. Eu fiz alguma coisa não ética? Não, eu falei assim, você vai procurar fulano, beltrano, que eles podem conhecer exatamente como você vai se tratar. Mas eu tinha informação. Se eu não tivesse aquela informação, eu não ia conseguir identificar, reconhecer que a depressão dele tinha sido causada pelo tratamento. Agora tem uma possibilidade de novos medicamentos que vão agir de maneira diferente nessas membranas no cérebro. Vocês pensam que é fácil criar um espaço para dar a notícia, olha, segura as pontas aí, do que daqui a um ano vai vir uma medicação maravilhosa? Você pensa que é fácil? Não. Mas por que não é fácil? Porque a pessoa ela tem aquele circuito repetido de ir para o problema e não ir para a solução. Não ir para a solução. Mas agora a gente já está antecipando, como o caso do GLP-1. É excelente, mas se você não souber o que é o GLP-1, se você não atribuir um valor para a sua saúde para o GLP-1, ele não vai adiantar muito para você. Agora, quando você vai fazer o tratamento, principalmente de ansiedade, do cansaço, da falta de energia, do aumento da gordura corporal, da fadiga, da obesidade, da depressão, o mecanismo disso tudo aqui é o mesmo. Aquilo que a gente falava que o excesso da amígdala ligada causava fadiga adrenal, que é uma glândula em cima dos rins, está mais do que careca agora de ser mais do que comprovado. Porque à medida que altera a permeabilidade do intestino, não vai bloquear só a suprarrenal, que é o que desinflama. Vai bloquear testículo, vai bloquear o ovário, vai bloquear a tireoide, vai bloquear tudo. Agora, quando a pessoa chega e ela está com o abdômen distendido, que já diz que a permeabilidade do intestino está comprometida. Eu estou com fígado gorduroso. Eu estou com tiroidite Hashimoto. Sim, você está inflamado. Você tem que aprender a desinflamar. Para você desinflamar o seu DNA, você vai ter que se responsabilizar por escolhas. Por escolhas. Mas eu não estou dizendo que é fácil fazer boas escolhas. Eu estou dizendo que para fazer melhores escolhas, você tem que ter mais conhecimento e melhor informação. Isso não tem como. Eu demoro, às vezes, um tempão numa consulta, mas, infelizmente, a pessoa não absorve. Graças a Deus, eu estou vendo nas redes sociais, na internet, um monte de gente jovem, boa, ensinando a desinflamar. Não adianta, isso aqui são as microvilosidades, são as células. A gente
durante a vida, a gente processa 20 toneladas de alimento. 20 toneladas de alimento. Eu já devo ter processado com umas 15 toneladas, faltam 5 toneladas ainda. Aí as minhas células estão lá, firmes e fortes. Mas pergunta se elas estão inflamadas ou desinflamadas. Então, para fechar, eu quero deixar para vocês apenas uma mensagem que a gente vai, evidentemente, ter outros encontros e a gente sempre focaliza no como. Como é que eu trato as obesidades? Primeiro, é com a consciência. Você só pode reconhecer aquilo que você conhece. Então, você tem que reconhecer que só é possível você desinflamar se você estiver disposto a pagar o preço de mudar o estilo de vida. Ah, eu não gostei de você, eu vou botar o dedinho para baixo. Pode botar o dedinho para baixo, não tem problema. Mas se você disser isso, logo botar lá o dedinho para baixo e falar, isso é fácil para você, ou se falarem para você que é difícil mudar o estilo de vida, agora você já sabe que é fácil dizer que é difícil. É fácil. Quando você diz que é difícil, você fica na zona de conforto. Agora, não tem nada certo ou errado. A escolha é sua. Só que para ter resultado, é preciso a pessoa entender que não tem mágica. Não vai cortar o teu corpo pensando que você vai emagrecer. Não vai fazer transplante de fezes pensando que você vai emagrecer. Porque você pode até emagrecer se de repente você assumir outra personalidade. A coisa é complicada. Mas você, se quiser desinflamar, vai ser preciso mudar as escolhas do alimento. Comer mais colorido. Comer alimentos que não inflamam de acordo, principalmente, com o seu tipo genético. Por exemplo, o meu tipo genético é catador, coletor. O meu tipo genético, meu grupo sanguíneo é O. O meu DNA, ele tem já uma informação genética que ele inflama com o leite de vaca, com a caseína do leite de vaca. Ele inflama com glúten transgênico. Quando eu como alguma coisa que tenha caseína, minhas bactérias do intestino, a minha microbiota, produz uma substância parecida com uma anfetaminazinha da vida. Aí aquilo me dá um bem-estarzinho na hora. E depois eu fico cansado pra caramba. Isso agora é uma informação, é um conhecimento, mas isso agora é científico, não tem mais aquela coisa, isso não é científico. Não, isso é científico. Se você pega lá a caseína, se tu tiver desequilibrado, vai virar caseomorfina, que vai dar uma sensação de prazer no momento e cansaço depois. Sábado eu estava atendendo, eu fiquei perplexo, porque uma paciente, ela conseguiu fazer essas mudanças do estilo de vida. É outra pessoa, não tem nenhuma celulite, não tem nenhuma unha inflamada, ela tá um espetáculo. Fora a cabeça, que melhorou pra caramba. Eu não consegui até hoje fazer o que ela faz, mas o tempo todo eu admiro e modelo e quero fazer e busco, mas não é certo ou errado. A outra coisa são as medicações. O que você tem que saber das medicações é as informações, sobre as informações. Eu não tenho medo do paciente que chega lá e me questiona, eu não tenho medo do paciente que chega lá e argumenta. Eu não gosto do paciente que não recebe informações que vão beneficiar eles. Aí eu aprendi, graças a Deus, uma técnica para sobreviver, que chama comunicação não violenta.
Aí eu chego assim e interrompo a consulta e digo, meu amigo, olha só, meu coração é de girafa, não tem girafa aqui, nem na Amazônia, tá? Na Amazônia não tem girafa não. Então, o que que acontece? Eu digo assim, meu coração é de girafa, grandão. Aí eu tô vendo que no meu coração eu preciso explicar para você coisas boas, mas eu tô sentindo com o meu coração que você não quer receber. Por favor, vai lá e fala para a secretária não marcar para você de novo. Procura um outro médico, uma outra oportunidade, mas isso de coração. Porque se você também ficar querendo, de qualquer maneira, fazer com que o outro mude, quem se ferra é você. Isso é um aprendizado. Então, para tratar as obesidades, a primeira coisa é assumir que é necessário mudar o estilo de vida. E como é que a gente muda o estilo de vida? Com aprendizados. Lá na sala de espera, quando as pessoas chegam, normalmente na sala de espera tem várias pessoas espetaculares mostrando como se muda o estilo de vida. Tem que pagar? Não. Tem política? Não. Tem religião? Não. É científico? É. Agora, se a pessoa simplesmente não abrir o coração, não abrir o intestino e não abrir a mente, aí não tem resultado. Para encerrar, eu falei sem querer, se não abrir o intestino. Eu vou encerrar explicando que os chineses eles estavam corretos quando eles diziam que eles sentem com o intestino e eles pensam com o intestino. Tem muito mais terminações nervosas do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. A imunidade que defende o organismo da gente é do intestino. E os neurotransmissores que fazem o nosso cérebro funcionar também é do intestino. Por exemplo, aqui tem tem soro fisiológico com uma substância. Ela é natural, não é remédio não. Aí essa substância chama pinetonina, é uma substância natural, é um perfume. Aí se eu coloco assim no meu nariz, não estou colocando remédio, nem tô colocando droga. Eu estou colocando soro fisiológico com um perfuminho. E esse perfume, ele vai ser aproveitado pelas minhas células. Agora, o que isso aqui faz? Olha só, isso aqui vai lá naquele canalzinho receptor de uma substância chamada glutamato e bloqueia o glutamato. E o que faz o glutamato? Ele dá uma sensação de irritação, dá uma sensação de vazio na cabeça, dá uma sensação de agitação. Já comeram alguma comida que vocês, depois que começaram a comer a comida, não param de comer? É o glutamato. Já beberam algumas vezes e excederam a dose e ficaram numa ressaca horrorosa? Boa parte do efeito também é do glutamato. Aí, uma moléculazinha sintetizada de um perfume, ela vai lá e tapa o buraquinho, que vocês já sabem que é receptor, do glutamato. Sabe que quando fecha o glutamato, sabe o que faz do outro lado? Abre o buraquinho do GABA. Sabe o que o GABA faz? Relaxamento, bem-estar, tranquilidade, paz e amor, equilíbrio simpático e simpático. Deve até botar mais um pouquinho aqui. Para encerrar, né, como eu falo para vocês, um beijo cheio de ocitocina. Então hoje é um beijo cheio de pinetonina. Pinetonina é só para vocês guardarem o que é um receptor. Isso aqui não é remédio, isso é uma molécula extraída de uma essência e o efeito dela é tapar um receptor e ligar outro. Agora, quando vocês estiverem num restaurante comendo um molho e depois não parar de comer, já sabe que ativou um buraquinho lá no cérebro de vocês. Um beijo cheio de ocitocina para vocês e nos vemos no próximo capítulo.